Então, gente, dando sequência, né? Bem-vindos a mais uma aula. Então, na aula de hoje, a gente vai aprender, de fato, a parte introdutória, né, do sistema cardiovascular. Inicialmente, eu vou descrevendo para vocês que o coração, ele tem como principal proposta no nosso organismo ser uma bomba pulsátil. E por ser uma bomba pulsátil, consequentemente, a gente consegue observar que o coração, ele basicamente tem como principal finalidade fazer com que haja a propagação do sangue, né? Que esse sangue vai estar imerso dentro dos vasos sanguíneos. E a gente tem pelo menos 5 tipos de vasos sanguíneos. A gente tem as veias, né, que são estruturas menos calibrosas, né, na sua constituição de tecido epitelial. A gente vai ver que temos vênulas, que são basicamente veias, porém são veias menores em calibre. Temos as artérias, que são muito mais calibrosos, muito mais, né, grossas na constituição do seu tecido epitelial, e a pressão, né, sanguínea é muito mais intensa nas artérias. Nós temos as arteríolas, que são artérias menores, e por último, nós temos os capilares sanguíneos. Esses capilares sanguíneos são estruturas muito microscópicas, e por serem realmente muito microscópicas, acaba que fazendo com que a gente só consiga visualizar elas com a utilização do microscópio óptico, né? Uma lâmina microscópica especificamente. E onde é que vai ficar localizado esses capilares sanguíneos? Geralmente, esses capilares sanguíneos, eles vão ficar localizados em estruturas das extremidades do nosso corpo, como, por exemplo, na ponta do nariz, né? No ápice do nariz, no lóbulo da orelha, na ponta dos dedos, que são estruturas onde, de fato, são estruturas da periferia do corpo que precisam, né, de sangue, porém, esses capilares sanguíneos, a distribuição de sangue é tão minuciosa que as hemácias, né, elas vão passando uma atrás da outra, sem que haja aquele aglomerado de hemácias, como a gente pode observar isso nas artérias, né, que existe aquele aglomerado de hemácias fluindo e sendo distribuídas diretamente. Nos capilares sanguíneos a gente não vai ver isso. Nos capilares sanguíneos a gente vai ver estruturas muito pequenininhas, que essas estruturas muito pequenininhas vão fazendo com que as hemácias vão passando uma atrás da outra e de maneira muito mais menos calibrosa, né? Bem, o fluxo bem diminutivo. Então, atrelado a esse fato, a gente pode constituir e designar e entender que os capilares sanguíneos, eles não vão ter uma capacidade, além de fazer um equilíbrio, por exemplo, da temperatura, né? Porque a gente pode observar que quando existe uma intensidade de fluxo sanguíneo em determinadas áreas do nosso corpo, existe ali, atrelado àquele fluxo sanguíneo muito intenso, existe também o aumento da temperatura, né? E esse aumento de temperatura é proposital, né? Se o paciente, por exemplo, ele está passando por algum tipo de doença, algum tipo de enfermidade, aquele fluxo sanguíneo, ele vai ser intenso em determinada região, principalmente onde existe uma lesão, justamente para que aquele fluxo sanguíneo aumente a temperatura e, consequentemente, com o aumento daquela temperatura, naquela área, por exemplo, onde existe uma lesão no nosso corpo que está passando por um processo inflamatório, aquele aumento de temperatura é proposital para que haja o fornecimento ali da destruição de bactérias, de vírus, né? Principalmente quando a gente fala sobre bactérias, porque quando existe um aumento da temperatura, vai fazer a desnaturação das proteínas oriundas daquela bactéria. Então, consequentemente, aquelas bactérias elas vão se desfazendo, né? Porque as proteínas delas estão se desfazendo por conta do aumento da temperatura, que foi ocasionada por conta do fluxo intenso, né? O fluxo sanguíneo muito intenso naquela região. Então, a gente pode preconizar esse tipo de situação sendo acometido em artérias, em veias, menos em capilares sanguíneos, porque os capilares sanguíneos são estruturas microscópicas e que a gente só vai ver eles mesmo utilizando um microscópio óptico, utilizando uma lâmina microscópica que foi preparada por algum funcionário ou algum técnico que tem essa vertente mais laboratorial.
né? Que aí vai permitir com que a gente consiga visualizar. Então, a gente pode descrever que o sistema cardiovascular ele é um sistema fechado. Como assim fechado? Ele é um sistema que, basicamente, a gente vai ter os vasos sanguíneos e o coração servindo como uma bomba pulsátil para fazer com que haja ali a distribuição do fluxo sanguíneo para que esse sangue, juntamente com as hemácias, né, que é o sangue propriamente dito, haja a distribuição de alguns elementos que eu vou mencionar para vocês, como, por exemplo, o oxigênio, ferro. A gente também vai ter também a distribuição de hormônios e de outros elementos, como as plaquetas, né? A gente tem que lembrar também que dentro da constituição ali dos elementos que compõem toda a massa que está ali sendo distribuída nos vasos sanguíneos, nós também temos as plaquetas. E as plaquetas, elas não são células. Elas, na verdade, elas são estruturas que vieram oriundas dos megacariócitos, que ali são células de fato, né? Os megacariócitos, eles são células abundantes, né? São grandonas, que elas acabaram que se destruindo, se esfarelando e formando as plaquetas. E diante desse fato da formação das plaquetas, a funcionalidade da plaqueta é fazer com que haja a coagulação sanguínea. E o que seria uma coagulação sanguínea? Seria justamente o momento pelo qual a gente sofre uma lesão, e essa lesão ela precisa ser fechada para que não haja o extravasamento de sangue, né? Porque quando o paciente ele fica sem sangue, não é anemia que a gente está falando, né? Muitas das vezes a gente pensa que pode ser alguma coisa de acometimento relacionado à anemia por falta de sangue, mas não é. Quando o paciente ele fica imerso por falta de sangue, ele pode ser levado a um choque, né? O que seria esse choque? Seria uma situação pela qual o coração detecta que existe ali a ausência de sangue e esse paciente é levado a uma parada cardiovascular pela ausência de sangue, né? Isso a gente pode acometer a esse tipo de situação, o paciente que sofreu um choque hipovolêmico. A gente pode descrever nesse tipo de situação. Então, diante desse fato, a gente pode descrever que o choque hipovolêmico é justamente uma situação que é levada em consideração quando o paciente não tem mais o fluxo sanguíneo. Então, diante disso, a gente vê que o coração ele é, de fato, uma bomba pulsátil, onde ele desenvolve pelo menos dois tipos de movimentos, que a gente chama de sístole e diástole. O que é uma sístole e diástole? Uma sístole e diástole é os movimentos de relaxamento e contração do coração. Então, a gente vai observar que o coração ele tem como principal proposta fazer a distribuição do fluxo sanguíneo e, atrelado a esse fato, também fazer com que o sangue que está desoxigenado seja levado até os alvéolos pulmonares, que nesses alvéolos pulmonares ocorra um processo que a gente chama de hematose. O que é hematose? É o momento pelo qual as hemácias são levadas até os alvéolos pulmonares, e essas hemácias elas fazem difusão celular. O que seria isso? Essas hemácias elas vão deixar no alvéolo pulmonar o gás carbônico, e o alvéolo pulmonar dará para a hemácia o gás oxigênio. Quando essa hemácia passa por esse tipo de acometimento, a hemácia agora ela vai ser levada novamente para o coração através das veias, né? Então, em contrapartida a isso, das veias pulmonares, né, que vai ficar situado lá no átrio esquerdo, então esse sangue agora que foi oxigenado, ele vai ser levado agora para as veias pulmonares lá no átrio esquerdo, para que consequentemente esse sangue ele seja distribuído de forma sistêmica. O que seria ser distribuído de forma sistêmica? Fazer com que aquele sangue ele agora seja distribuído para todo o corpo, principalmente onde existem as necessidades, onde algum membro está necessitando, algum tecido está necessitando de um maior fluxo de gás, oxigênio, para que mantenha a vitalidade das células que compõem aquele tecido.
certo? Então, diante disso, a gente fecha a nossa segunda aula e eu vejo vocês na próxima aula.